Oi, gente. Estou começando aqui 5 minutinhos antes, como sempre, né? Que eu gosto de entrar para saber com vocês se vocês já estão entrando, né? Estou aguardando vocês entrarem, né? Para falar hoje dessa live que vai ser tão significativa para tantas pessoas, né? Aliás, o Pedro Siqueira é esse tipo de pessoa que faz a diferença na nossa vida quando ele reza, ele faz o terço. E ele realmente traz mensagens. Quem já foi ao terço do Pedro sabe quantas mensagens ele entrega para as pessoas. E nós vamos falar dessa vez também numa mensagem que ele deixou no dia 13 de maio, que seria uma mensagem de Nossa Senhora para todos nós. Eu vou querer conversar com ele para falar sobre isso. Mas antes de começar, eu queria dizer para vocês que eu estou aqui com o meu terço, porque eu achei que Pedro marcou essa nossa live às 6 da tarde, que é um horário que eu geralmente não faço, porque tem um significado, né? 6 da tarde é a hora de Nossa Senhora. Então, eu antes aqui de começar, eu estava me concentrando, rezando, pedindo que essa live de hoje seja uma live que traga coisas muito positivas da fé, muitas coisas positivas para o mundo, para que a gente encontre sempre um caminho. Eu estou vendo muita gente dizendo aqui, Pedro é especial, e realmente o Pedro é uma pessoa especial. Eu tenho um momento com ele que eu fiquei muito encantada, porque eu estava num terço, meu primeiro neto ia nascer, e eu tinha perdido uma filha bebê por um problema congênito, eu estava muito nervosa, e aí fui no terço do Pedro. Minha irmã Mônica Conceição, que está me assistindo agora, estava do meu lado, e o Pedro mandou uma mensagem para mim, me tranquilizando de Nossa Senhora, dizendo que estava tudo bem, meu neto é lindo, maravilhoso. Então, e nesse dia tinha uma amiga também querida, a Luciana Savagé, que eu não via há muito tempo, uma jornalista muito querida, que me abraçou e disse: Márcia, essa mensagem foi para você. Quer dizer, foi realmente tão certa, foi tão verdadeira, que as pessoas reconheceram que a mensagem era para mim. Então, foi muito maravilhoso aquele momento. E aí o Pedro se tornou uma pessoa muito especial. Eu até me emociono, porque eu já entrevistei o Pedro umas 2 vezes, né? E sempre essa pessoa iluminada. E uma coincidência muito interessante também, a mãe do Pedro foi minha professora de geografia no Teresiano. Então, ainda teve isso, um dia que a gente estava num terço, ela veio para mim, se aproximou e disse: Márcia, eu sou a mãe do Pedro. Então, foi muito bom saber que eu já conhecia a mãe dele. Bem, gente, vamos ver, aqui tem a Ana Cláudia, está perguntando se eu conheço o meu anjo da guarda. Não conheço, adoraria conhecer, mas converso com ele, viu? Converso sim, porque eu acho que a gente conversa, essa nossa conversa interior faz toda a diferença na nossa vida. Eu converso muito sozinha, andando, estou sempre me sentindo perto de Deus, porque eu acho que a melhor coisa que a gente tem é a gente poder se sentir conectada com esse mundo espiritual, que faz tanta diferença na nossa vida. Vamos ver se o Pedro já entrou, gente. Pode ser que ele já esteja aqui comigo. Pedro já está aqui. Cadê o Pedro? Está aqui o Pedro. Vamos aqui. Tá? Aqui o Pedro. Olha, está entrando, está conectando. Olá, Oi, Pedro. agora eu tô te vendo. Tá Tudo bom, bem? querido? Que bom Tudo fazer bom? essa live com você. Fiquei tão feliz. Já contei umas historinhas aqui, não sei se você ouviu. Não ouvi. Ah, que legal. Falei que eu conheço sua mãe, que sua mãe foi minha professora de Foi sua geografia. professora de geografia, é verdade. Falei que você deu uma mensagem linda num terço lá na Gávea. Depois eu fui perguntar para você, disse: não lembro, Essa eu nem lembro. você não lembra Essa eu nada realmente que não você lembro, não. fala. É uma coisa incrível isso. E eu estava falando porque eu estou entrevistando você aqui, deve ser a nossa terceira entrevista, mas eu sou uma pessoa que também recebeu uma mensagem. Então, tem uma verdade muito grande para mim eu estar aqui com você. Eu Ah, sou que legal. E, ó, tô com o terço na mão aqui, ó. Ah, que bonito o terço. Entrevista com o terço na mão. Ô, Pedro, Boa. eu queria começar essa entrevista perguntando a você o seguinte: você é um rapaz que tem uma família linda, casado, filho, trabalha, tem sua vida profissional, mas você tem uma missão na sua vida, né? Uma missão que é falar sobre Nossa Senhora, sobre os santos, sobre esse mundo espiritual que a gente tem que cada vez mais estar conectado. Então, nesse momento que a gente está vivendo tão conturbado, como é que você está vendo a sua missão?
Parece que o interesse das pessoas cresceu. Isso foi uma coisa que eu percebi logo de cara, porque começaram a chegar muitos pedidos de lives como essa, assim, né? Especialmente para fazer o terço, né? Faz mais, porque a gente se sente confortado, porque eu acho que as coisas que estão fora do nosso alcance, quer dizer, fogem ao nosso controle, elas assustam mais. E graças a Deus, muita gente recorre a Deus, né? Volta para Deus, volta a sua atenção para Deus, para se sentir acolhida, confortada, né? É É. melhor do que o desespero, do que a depressão, eu acho. Pois é, Pedro, mas eu queria que essa volta para o Deus, para o mundo espiritual, fosse uma coisa que se perpetuasse, né? Porque as pessoas se É, acostumam a ir no momento que estão mais desesperadas. Mas a gente tem que entender que isso tem que ser uma coisa cotidiana, né, Pedro? tem que ter vida interior, né? Tem que ter uma vida de oração constante para que você veja resultados bons, resultados que são eficazes, né? A pessoa normalmente vem para Deus por causa da dor, do medo, do desespero, da falta de perspectiva. Mas será que a pessoa, na hora que ela consegue, vamos lá, algum presente de Deus, né, consegue alguma graça, como se fala, ela permanece no caminho? Então, assim, eu sei de muita gente que desiste, que fala assim, não, agora eu estou bem, está tudo bem, eu volto para minha Pois, vida. pois é, Né? Agora que está tudo bem, eu volto para ser o que eu era. Isso é uma coisa que entristece muito a Deus, né? Essa é uma coisa, é uma ingratidão, na verdade. E é muito triste ver isso acontecer. eu fico imaginando que as pessoas não podem fazer um comércio com Deus, né? Não pode dizer, eu vou fazer uma promessa, vou fazer isso para conseguir aquilo. Eu não sei, esse é o meu sentimento. O que que você pensa sobre isso? Eu acho que a promessa ela só é válida se você realmente está disposto a fazer um sacrifício que vai embasar mais aquela sua vida de oração. Aí eu acho que é válido, porque na verdade Deus enxerga aquilo como um sacrifício espiritual, um sacrifício para dar mais força à sua oração que já vinha sendo feita. Agora a pessoa que chega do nada e fala assim, eu vou, sei lá, subir de joelhos lá a escadaria da Penha aqui no Rio de Janeiro, que é um negócio difícil. Difícil. Mas e aí? Nunca foi a Deus, nunca pediu nada a Nossa Senhora, de repente vai subir a escadaria, quer dizer, que está desesperado. É diferente, por exemplo, daquelas pessoas que às vezes a gente encontra nos santuários que estão indo lá para pagar uma promessa, mas são pessoas que sempre foram devotas, né? Que Uhum. tem um histórico ali de devoção, de oração, e que em determinado momento, assim, por gratidão, por apreciar a obra de Deus na vida delas, diz assim, agora eu vou fazer uma promessa. E eu tenho certeza que eu vou pagar essa promessa. E tem gente que até já compra antes, né? Aquela vela tamanho família, cabeça, pé, né? Que você Ó, entra no santuário lá de Nossa Senhora de Aparecida, né? E você vê aquilo muito, né? Muito bonito ver. é verdade. Gente que fala assim, então eu vou a pé, sei lá, sai da sua cidade a pé, caminhando, como é lá em Bandeirantes, no Paraná, no Santuário de São Miguel Arcanjo, que vem aquela galera toda caminhando pela estrada mesmo, anda às vezes um dia e meio, 2 dias, para chegar lá no santuário para dizer a São Miguel que está agradecido, né? Aí é muito bonito, né? Aí é muito lindo. Aí, Não, aí é válido. aí é porque aí é uma coisa da fé mesmo, É né? da fé, porque aquela pessoa sempre teve, né? E Uhum. ali é uma declaração de amor. Essas promessas, na verdade, quando são pagas assim, são declarações de amor. É Primeiro, a verdade. confiança. Eu faço uma promessa porque eu sei que eu tenho condições de cumprir aquilo e eu vou cumprir, porque eu já E eu estou acredito que você é confiando. atendido, né? E acredito que você é atendido também, né? Exatamente. A pessoa já faz pensar assim, não, ele vai me atender, porque ele nunca me abandonou, nunca me desamparou. Então é diferente. Não é aquela coisa que às vezes a pessoa pensa, o sujeito foi lá, fez uma promessa só porque estava muito desesperado, necessitado. Aí eu não Uhum. sei se funciona, inclusive, não sei. Não. É. Porque os resultados que eu conheço é de gente que, está na caminhada já há bastante tempo. Agora, Pedro, como é que a gente cria essa intimidade com Deus? Porque isso é uma coisa que a gente tem que ter na nossa mente, né? No nosso coração. Não, eu falo com Deus, eu converso com Ele. Outro dia eu ouvi um depoimento de uma moça que ficou muito doente. E ela dizia: Deus falou comigo o tempo todo que eu tinha que fazer um exame. Eu fiz, eu realmente. Depois disse que eu tinha que ficar internado. Até a Beth, não sei se ela está aqui ouvindo a gente. E eu falei coisas para as pessoas que eu nem esperava. E ele dizer: você tem que ficar internado, porque você vai dizer muita coisa para várias pessoas que estão internadas.
Como é que é essa conversa, Pedro? Então, na verdade, você trata Deus como seu pai, né? Uma pessoa com quem você tem muita intimidade. É isso que funciona. Tratar Nossa Senhora como a sua mãe, que está ali próxima a você, cuidando de você, né? Tratar o santo da sua devoção como um irmão seu, um irmão mais velho que está ali para te assistir, te cuidar, né? O anjo da guarda também, como aquela criatura que te ama profundamente, está ali cada momento. Se você não tem essa perspectiva de relação íntima mesmo, de relação afetiva, de verdade, de estar colocando ali teus sentimentos, teus pensamentos, de fazer parte do teu cotidiano, né? É interessante que uma vez eu vi um sacerdote falar que ele às vezes ia para o banho, ele cantava, né? Então ele ia para o banho e ele lembrava de Deus e começava a cantar. E no meio do banho falava, vou cantar para você agora. E cantava as músicas para Deus, né? Mas interessante a intimidade. Assim, tudo bem, mas estou cantando para você, né? Porque eu sei que você está me acompanhando aqui. Não importa o Então, lugar. não importa, é mais ou menos isso. Não importa o lugar, importa que eu estou feliz, que eu sinto a sua presença, mesmo debaixo aqui do chuveiro, eu estou cantando para você. É Estou te verdade. homenageando aqui. Quer dizer, isso é bonito demais, né? A diferença é diferente daquele sujeito que de repente coloca num pedestal lá em cima e fala assim, não, eu tenho minhas reservas, aí tenta esconder coisa de Deus, aí fala, não, vou lá só mostrar alguma coisa, como se pudesse esconder alguma coisa de Deus, Não né? dá para esconder, Não né? dá, né? Então, mas é engraçado isso. Mas é outro tipo de lidar com a situação, que não é É bom. outro Eu acho tipo que de não é bom. relação com Deus, né? É uma relação assim de medo às vezes, de Deus vai me castigar, vai me punir. Então eu vou esconder isso aqui, eu não posso falar isso com ele, eu estou pensando aqui, mas não vou dizer nada. Como se isso fosse possível. Ô, Pedro, e a gratidão? A gratidão nos aproxima de Deus? A gratidão é um dos fundamentos de se receber um milagre. São duas coisas, né? A fé e a gratidão. As duas coisas têm que andar juntas. Uhum. Senão, você não vai ser favorecido tantas vezes assim por Deus. E no Evangelho fica muito claro, né? Jesus tantas vezes comenta: poxa, só um voltou para agradecer e ele nem era judeu e tal. Ele faz esses comentários, mostrando que ele está sentido, né? Assim, que ele se ressente mesmo. Quer dizer, o sujeito recebe um milagre e é incapaz de agradecer, é incapaz de comemorar aquilo, de mostrar para todo mundo que foi Deus que fez. E isso você vê claramente que ele se ofende, né? Que aquilo ali não é uma coisa que o agrade. E é muito comum, infelizmente é comum, né? A pessoa recebe o milagre, às vezes salvando a própria vida dela e logo depois já não quer saber de nada de Deus, de nada na sua vida, né? É verdade. Agora, tem uma pessoa aqui que perguntou assim: como é que a gente sabe que é Deus que está falando com a gente? Que a pessoa pode imaginar, então, é meu eu superior, é a minha consciência, ou é o meu ego, ou é o meu. Enfim, que não é Deus. Como é que a pessoa pode entender que nesse diálogo ela está conversando com o Criador? Nessa coisa como o exemplo que você deu, né, da senhora que disse, não, tem que ir lá naquele hospital e tal. É, Então, normalmente é pela experiência. Você começa a se observar seus pensamentos, e de repente vem algo que é muito fora da curva, e até que é algo que você não esteja com muita vontade de fazer, ou que não está relacionado com aquele contexto onde você está e você está pensando naquelas coisas. Muitas vezes isso pode vir de Deus mesmo, uma intuição, alguma coisa assim. É possível, mas a experiência é que vai, porque é do jeito de cada um, de como você pensa, como você sente, como você responde às situações da sua vida, várias coisas assim, né? entendi. Agora, eu já tive, quando eu falei que eu ia entrevistar vocês, uma amiga minha chegou e falou assim: mas pergunta para ele como é que a gente invoca o Espírito Santo, pede para o Espírito Santo nos iluminar para que a gente faça uma decisão mais acertada da própria vida. Como é que a gente invoca o Espírito Santo, Pedro? As pessoas acham que existem fórmulas mágicas para as coisas, né? Mas a verdade é que, como diz a música muito antiga, Deus habita no seu coração. Então Deus já está em você. E o Espírito Santo está em todos os lugares aqui desse mundo. Deus está em todas as coisas. Então ele já está ali presente na sua vida. Ele só quer que você faça assim, ó, abra a porta para ele entrar. Porque isso ele respeita. Ele respeita a tua decisão. Ele te deu livre-arbítrio e fala assim, não, se ele não me quiser, tá tudo certo. Então, é da forma mais direta e mais simples que você puder, né? Assim, do jeito que você sabe. Porque se não fosse assim, a gente não veria gente que não tem nenhuma instrução, que não tem cultura, que não teve acesso à educação, mas fazem assim orações poderosas. Aí no Brasil tem vários exemplos aí. Cansei de ver no Nordeste, né?
no Nordeste, algumas cidades de interior. É impressionante a força. Tem sempre aquela senhorinha que tem uma reza forte, como o pessoal fala, né? Vai lá, porra, dona fulana reza aqui para mim, tem aquela fila enorme de gente. E aí quando você vai ver, pergunta para ela, senhora, escreve aqui para mim. Ela fala, mas não sei escrever. Nem escrever sabe. Mas ela sabe invocar o Espírito Santo com as palavras dela, que ela aprendeu, coisa pessoal dela. É uma coisa que brota dela. Então, a melhor oração para você invocar o Espírito Santo é a oração espontânea. Aquela que vem do fundo da sua alma, que é aquilo que você quer realmente dizer para Deus. Num momento desse, você está querendo dizer para ele, olha, eu estou sozinho aqui, não sei o que eu vou fazer, eu preciso ser inspirado agora. Se, pelo amor de Deus, vem cá, me inspira, mostra alguma coisa, me dá um sinal que eu possa entender. Tem que ser uma coisa assim. Aí a coisa funciona. Você vai até sentir aquele calor, né, no seu corpo, assim, na sua face. Aí você sabe que está funcionando. Ô Pedro, eu vou te confessar uma coisa. Quando eu pedi para você fazer a minha live, você estava mil coisas para fazer, estava assim, Márcia, vamos ver. Eu pedi muito a Deus, gente, será que eu não vou conseguir fazer com... Eu pedi mesmo. Eu quero fazer essa live com o Pedro, eu sei que vai ser muito boa, não só para mim, mas para todas as pessoas que vão estar assistindo. E aí você depois me mandou um recado, Márcia, vai dar para fazer. Eu falei, obrigada, Deus, já aconteceu. Enfim, você sabe que eu acordo todo dia de manhã e agradeço a Deus por estar viva. Porque eu Isso acho é que bonito. É todo gratidão. dia eu vou para a janela e agradeço. Nossa, que dia lindo. Eu sempre estou achando o dia está muito lindo. Eu sei que a gente está passando momentos difíceis, que as pessoas estão sofrendo, que tem gente mal. Mas eu consigo, eu olho para a natureza, tenho que agradecer. Eu estou aqui, está vivo, está lindo, né? É uma coisa assim tão poderosa a gente ver essa natureza de Deus que não tem outra explicação, né, Pedro? É Deus, né? É Deus. E tem outra coisa, a natureza são tudo que está ali na natureza foi criado por Deus, são criaturas de Deus. E é bem da verdade que com menos, digamos assim, interferência humana É. no mundo, no habitat deles, eles estão muito satisfeitos. A verdade é essa. A natureza está comemorando esse momento. Para o ser humano pode estar ruim, mas para a natureza em si está muito bom. É um momento de restauração, de alegria, de comemoração. Ontem eu observei aqui na minha varanda aqui, o que tinha de pássaro, de tudo que era gente, tinha até tucano aqui, e eles cantando e tudo. Quer dizer, você vê a alegria deles, como eles estão transitando, né? Os macaquinhos aqui que transitam o tempo todo, aí são vários e vários. Miquinhos, né? Então, Janela, tem miquinho. os miquinhos. Às vezes aparece um maiorzinho lá, né? Mas são. E aí você vê como Distância, né? aí você vê como a natureza está satisfeita, né, com Deus, assim. É um momento bom para essas criaturas. O Então Pedro aí a gente tem que também reconhecer essas coisas, né? tem que reconhecer essas coisas. Agora, Pedro, eu estava querendo falar com você sobre esse dia 13 de maio, no terço, que eu recebi de algumas amigas minhas, uma até muito querida, que reza o terço todo dia, Cristiana Almeida, que ela disse, Márcia, não deixa de perguntar ao Pedro que ele passou uma mensagem de Nossa Senhora para esse momento da pandemia, né? E eu vou pegar aqui algumas coisas que você passou da mensagem de Nossa Senhora, que ela disse para você que é tempo de exercitar a fé, a vida espiritual e interior, exercitar a paciência combinada com a esperança. Essa é parte de uma da mensagem dela, né, que você leu. Foi longa, né? Foi, Foi foi longa longa. e continua também. Ela dizia também para você, né, que ela tinha se esforçado para segurar a mão do Pai, para que não caísse pesadamente sobre a terra e que o É, tempo todo que a gente estava ganhando aqui era um benefício para a humanidade, que as coisas estavam suspensas, né? A vida do mundo está suspensa por ordem divina, e que Deus freia o mundo e ele está sendo misericordioso. Então, Pedro, por que você teve essa mensagem nesse momento? Eu sei que muita gente pensa, nossa, essa que está acontecendo no mundo parece assim um recado de Deus, né? Para a gente parar, dar uma parada. É isso mesmo? eu acho que é. Eu acho que está explicado aí. Quer dizer, é um momento onde Deus chama a humanidade para que olhe para o seu interior, né? A pessoa tem que se examinar sua consciência, suas emoções, seus pensamentos, seus atos, né? O que fez até agora, se tem uma vida espiritual ou nunca teve, ou se abandonou em algum momento, por que não retomar? Porque uma coisa assim, você vê, pode ser a mais poderosa das nações do mundo e não tem controle sobre isso, né? Está completamente fora. Tá. Você vê como eles estão se esforçando para arrumar um medicamento,
eficaz, comprovadamente, e vacina e tudo. E como leva tempo, apesar de tanta tecnologia, dos avanços que nós temos aí, não foram poucos nesses anos, né? Do brilhantismo desses cientistas e pesquisadores, que com certeza são pessoas extremamente capacitadas, mas você vê que é algo que veio além, que é uma coisa que tomou um corpo que ninguém esperava. Então é uma oportunidade que Deus dá para a gente olhar também e pensar, bom, nós somos seres espirituais também. Não é só a carne, não são só as emoções, pensamentos, a mente, etc. Eu acho que o mundo, nos últimos tempos, ficou muito fútil, muito voltado para coisas materiais e tudo muito rasteiro, até conhecimento rasteiro, sabe? Coisas assim instantâneas, querendo gratificações instantâneas. É como o ser humano começou a se portar, é uma coisa tão diferente de, por exemplo, eu me lembro bem, lá na década de 80, né, quando eu estava no colégio, como as coisas eram mais pensadas, mais aprofundadas, e como tinha mais gente interessada no mundo espiritual, eu lembro bem. E de repente foi tudo se perdendo ali, pegou os anos 90 e já no final, quando virou 2000, eu acho que ali. Então, sinceramente, eu vejo isso como Deus deu muita chance. Poderia ter feito muito pior através dos seus anjos, que aqui governam esse nosso planeta. Mas nós temos grandes intercessores, né? A verdade é essa. A maior de todas é a Virgem Maria. E quantas vezes ela interferiu, assim, digamos, em favor, né? Inclusive na aparição de Fátima. Portugal Eu não ia- foi atingido pela guerra por intercessão dela, porque ela interferiu, né? E porque o povo rezou, também tem isso. O povo atendeu ao chamado. Então, o que nós estamos vendo agora, assim, é uma oportunidade para essa nossa civilização. Mas estamos sendo observados, né, pelos anjos. Então, Pois é, eu queria falar não um pouco. sei se seremos reprovados. Não sei, Tenho minhas ai, meu dúvidas. Deus do céu, mas será que não dá uma segunda época, não, para todo mundo? Eu acho que ela se está lutando bravamente, interferiu naquele dia no terço, não me falou nada, ninguém me falou nada. Quando eu vou para o terço, normalmente eu dou mensagem de algum santo, né? Eu já vi você fazer isso. Então, e ali, ou então meu anjo, ou algum anjo que apareça, eu estava ali pronto, estava todo mundo a postos, de repente ela houve aquele silêncio deles, né? Claro, no ambiente estava tudo em silêncio, e eu aqui em casa não estou ouvindo como é que as pessoas estão, mas quando a gente está também no ambiente, na igreja, rezando com o pessoal, fica aquele silêncio que dá para ouvir até a respiração de Deus. É verdade. E aí ela aí parou muito, eu fiquei preocupado, eu fiquei meio até fiquei um pouco embaralhado ali, não sabia o que fazer, não sabia o que estava acontecendo. E aí o meu anjo me fez com a mão, falou para preste atenção que é ela que vai falar. Eu ainda tentei assim fugir um pouco da situação, saber o Por que quê vinha, né? mesmo? Preocupado porque está no meio da pandemia. Ele fala, ela resolve falar assim, ela é muito silenciosa, ela não é de falar. Não é de falar. Não, ela é muito silenciosa. E aí fiquei preocupado realmente, não sabia o que vinha, não sabia como eu ia transmitir aquilo. Sei. Mas quando eu comecei a entender o teor da coisa, eu achei que era muito válido. Depois a gente fica preocupado, mas eu fico preocupado assim, será que o pessoal está entendendo o que se trata, né? Porque tem aqueles radicais que acham que é o apocalipse que está acontecendo, e não é nada disso. Não Tem é os uma. outros que acham que isso é uma bobagem, politizam tudo. Então, assim, você fica numa situação, né? É verdade, é verdade. Não é muito confortável, não. Não, não é. Não, eu fico imaginando você, Pedro. Uma vez você me disse, Márcia, quem vê o lado bom do mundo espiritual também vê o lado negativo, né? Ah, tem muita coisa. Então eu fico Não, imaginando as pessoas têm essa você. fantasia. É o sujeito que. Ah, eu queria ter a tua vida, Pedro, porque todos os dias você vê os anjos, você vê as coisas bonitas, meu amigo. Você não tem ideia, Não sabe? tem- Porque o que você vê de bonito, você vê de feio também, porque tá aqui, tá no meio de nós. É como São Paulo falou, nós vivemos no meio de uma batalha de criaturas espirituais, e tem gente que vê e gente que não vê, sabe? É um sofrimento também. É aquela coisa, é bom, claro que é. É um alento em vários momentos? É. Mas também é um fardo pesadíssimo, porque eu lido com isso e eu estou sozinho para lidar com isso. A verdade é essa. Pode ter um monte de gente à minha volta e tudo, mas na hora do embate ali sou eu e o que estiver acontecendo, né? Aí o pessoal fala, nossa, mas é tão ruim assim, ó.
Vai olhar, por exemplo, a vida de Padre Pio, que é tão popular aqui no Brasil. Ele chegava a apanhar fisicamente do demônio. A pessoa fala assim, não, mas o anjo da guarda está todo 24 horas ao lado dele. Não é assim. Não Não é assim. estava. Não, não é. Tanto não é que ele apanhava fisicamente, ficava todo machucado. Tem vários Nossa, testemunhos. Fazia miséria com ele. E ele ficava chateado porque o anjo da guarda dele não vinha estar com ele nesse momento para livrá-lo. Então, quando o anjo aparecia depois disso, nossa, ele dava uma bronca assim. E as pessoas não compreendem. Se é possível isso com o grande Padre Pio, um dos maiores santos que nós tivemos, imagina o resto, né? E as pessoas não entendem essas coisas. Acham que é tudo um conto da Disney, né? Alguma coisa desse sentido, mas não é. ô É Pedro, duro, você tem que estar bem ali. sabe que me impressiona muito quando você diz que nós estamos no meio de uma batalha espiritual? Nós estamos. Já dizia São Paulo, falou lá nas suas cartas. E é isso mesmo. Por quê? Porque tudo acontece. Quer ver? O ser humano, quando quer agir, primeiro o que ele faz é pensar aquilo que ele vai fazer, né? Certo. Então, Uhum. acontece num plano abstrato, para depois se materializar através das suas mãos. A mesma lógica segue aí o mundo espiritual. Primeiro está tudo num plano abstrato, depois é que vem se materializar. Então, na hora que isso está se formando no plano espiritual, existe uma grande disputa lá em cima. E as pessoas às vezes não enxergam, né? E Mas está acontecendo. como é que a gente faz para estar do lado da luz que tem que ganhar todas essas batalhas? Como é que a É gente faz? isso, é buscando essa vida de oração, né? Buscando a imitação do Cristo, né? Imitar a Deus ali, como a gente aprendeu, né? No livro sagrado, a gente olha e fala assim, poxa, eu tenho que ser mais tolerante, eu tenho que ser mais paciente, eu tenho que ser acolhedor, eu tenho que perdoar, eu preciso me observar melhor, né? Eu vigiar e orar, quer dizer, eu tenho que vigiar os meus atos, vigiar os meus pensamentos, vigiar as minhas emoções, não sair batendo de primeira em todo mundo que eu encontro, né? As pessoas não raciocinam, reagem. Então, você ser extremamente reativo a tudo que acontece, reativo na maioria das situações, aquilo ali não está condizente com o Evangelho. Afinal de contas, Jesus falou, vigiai e orai. Quer dizer, preste atenção em você mesmo, se estuda, se conheça, né, se policia. Mas as pessoas, às vezes, é tudo de primeira, sabe? Uma coisa impressionante. E boa parte dessa gente ainda está aí por aí, nas religiões, né, dentro das igrejas, tem vida espiritual, mas falta essa parte, fica só na oração e não tem essa parte que é importante, que é a parte da evolução intelectual, da evolução emocional, né, da maturidade emocional e do seu intelecto também. Afinal de contas, nós somos todo esse conjunto, nós não somos só espírito, nós não somos só matéria, e é isso que falta, o equilíbrio, né? Quer dizer que a pessoa que é muito reativa, ela não está justamente ativando o lado da luz. Eu acho que a pessoa que é muito reativa abre brecha para que coisas ruins aconteçam. Abre brecha, né? Abre, acaba criando situações. Aí depois lá na frente ela diz assim: eu não sei como é que chegou nesse ponto, eu não sei como é que chegou nesse ponto. Por sua É. iniciativa, porque você Agora, permitiu. qual é o papel dos santos no mundo moderno? Porque a gente hoje em dia é muito difícil você achar vai ter um santo no mundo moderno. Eu até fiz outro dia uma mesa redonda sobre o Guido Schaffer, né? Que é o servo de Deus, que está em processo, né? Um rapaz jovem, né? Que morreu, surfista, médico, um menino exemplar. É tão difícil hoje em dia a gente olhar e achar, não, aqui é um santo na nossa época, né? Eu acredito assim, é claro que é uma coisa difícil, porque a santidade ela é duríssima. Na verdade, a santidade se conquista a cada dia. Mesmo aqueles que são santos, que foram santos, e santos grandiosos, como Santo Antônio, São Francisco, eles tinham essa atitude de que a santidade era algo para ser conquistado todos os dias, cada dia. Não Uhum. adiantava nada ele ter atingido um patamar e no dia seguinte ele sai, né? Aí perdeu tudo. Então é muito difícil. Mas eu acredito assim que deva ter, que nós não sabemos, simplesmente falta publicidade, marketing, não sei. Depender de Mas mim, eu deve ter gente por aí faço. que sim, deve ter gente que sim, que tem uma vida de santidade, sim. Ô Pedro, e vem cá, e como é que a gente faz com os anjos, né? Porque eu, por exemplo, aqui atrás, tá vendo? Tem um anjo aqui atrás, ó. Tô vendo ali, Tá sim. vendo? Tem dois anjos aqui. Dois ali,
Eu tenho dois anjos. Eu adoro anjo, né? É uma coisa assim. Eu sou devota de São Miguel. Você sabe que eu já te falei isso algumas vezes, né? E como é que a gente percebe que eles estão aqui? Eles realmente se comunicam com a gente? Se comunicam e alguns chegam a se materializar mesmo na frente das pessoas, né? E dar sinais assim bastante contundentes. Na hora que a pessoa começa realmente a desenvolver uma intimidade com o anjo, especialmente com o seu anjo da guarda, as coisas começam a acontecer. E eventualmente a pessoa pode até vê-los, né? É curioso que uma boa parte das pessoas dizem para mim assim, boa parte diz que tem medo, que De e na ver. hora que é de ver, de ouvir, eu não sei bem porquê, né? É interessante. E isso bloqueia um pouco, realmente. Bloqueia, né? É, Bloqueia, né? eu acho que essa passagem para a pessoa começar a ver o mundo espiritual é como você disse, né? Tem momentos mais difíceis, né? Tem, é que às vezes eles surpreendem a gente ali. Se até hoje eu sou surpreendido, imagina quanta gente não é, né? Eles realmente, às vezes, eles surpreendem muito a gente, muito. E Eu aí tenho. você pensa, não está preparado. Até eu penso assim, né? Como nesse dia aí, no dia 13 de maio, eu não estava preparado. Foi a única coisa que eu me lembro de ter falado para ela, assim, no meio do negócio, da mensagem, rezava, vinha outra mensagem, vinha outra, eu mentalmente que falando com ela, já tá bom, não estou preparado, eu acho que não sei se o pessoal está preparado também. Então, quer dizer, aquela coisa de você pensando ao mesmo tempo, tudo acontecendo ao mesmo tempo ao seu redor. É complicado. Ô, Pedro, você uma vez me contou uma história que eu também fiquei muito impressionada, que você estava lá no Monte Gargano, naquele santuário de São Miguel Arcanjo, que eu tive, por isso que eu perguntei a você, você falou, não, eu tive uma experiência lá, que Aquilo ali é demais. você estava ajoelhado e rezou para São Miguel e ele enfiou uma espada, a espada dele nas suas mãos, é isso mesmo? Eu fiquei Pois, me foi em 1999, foi em junho de 99, uma coisa. Primeiro que foi um dia muito estranho, né? Porque quando o ônibus vai subindo, você sabe aquele caminhozinho? eu sei, é Imagina o uma ônibus naquele montanha caminhozinho. enorme, é Que é difícil aquilo ali, porque é difícil. estreito e curvas muito fechadas. E aquela paisagem linda, né? Vai ficando bonito quando você chega lá em cima, aquela cidadezinha tão linda, né? Todas com aquelas Branquinho casinhas branquinhas, né? Coisa de filme mesmo, né? filme. E lá de cima você olha e você consegue ver o mar Adriático, assim, da altura. É uma coisa fantástica, não parece de mentira. Parece mentira mesmo. Parece que foi montado num filme de Hollywood ali para você. E comigo aconteceu uma coisa muito estranha esse dia. Tava sol, tava tudo bem. E quando o ônibus parou ali naquele parqueio que tinha para os ônibus, e Uhum. aí que a gente ia descer, nossa, desceu uma nuvem. E o ônibus sumiu no meio da nuvem. Ué? Aí foi aquele auê, a gente olhava da janela e não via nada. Ah, E aí tinham muitas senhoras. E começou a ah. bater um vendaval muito violento. E Ué? aí Que chovia, coisa esquisita. ventava, uma coisa muito esquisita, muito esquisita. Ah, E eu me lembro que o chefe da peregrinação lá da excursão virou para mim e falou assim: ó, vai ser muito difícil levar essas senhoras lá para dentro. Faz o seguinte, vai embora. Você sabe lá? Eu falei, não, não sei, mas eu acho, eu me viro. Passa por um portão de ferro que tem uma escadaria de pedra e vai embora. Você vai dar lá embaixo. Vai chegar na gruta. Eu falei, valeu, posso ir, pode. Saí correndo. E aí eu saí correndo, aquela confusão, aquela para achar e conseguir ver, então eu comecei a descer. E aí quando eu comecei a descer, eu sabia que tinha um local onde São Francisco tinha colocado a testa, né, e dormido, que ele levou dias caminhando lá de Assis até o Monte Gargano, em peregrinação, que ele era devoto, e exausto, estava ele e um irmão dele só, né, um dos irmãozinhos, e ele dormiu. Quando ele levantou de manhã, estava lá, ficou o tal, a o letra, né? tal, né? Tal, É, e o tal tá lá, na entrada. na E entrada. naquela época não tinha um vidro à prova de bala, não tinha nada, o tal tava lá para quem, né? É que E aí eu agora botei ali a minha mão, já botei a minha cabeça ali, fiquei lá um tempão sozinho, não tinha ninguém. Fiquei lá, nossa, fiquei rezando ali. Aí aquilo já me queimou a face, aí eu comecei a ver aquela luz toda. E quando eu olhei para dentro, eu vi o local onde o São Miguel abençoou a gruta com a espada. Que ele com a uhum, espada dele, e tem lá a cruz que ele fez, na isso. parede da gruta. E eu logo vi aquilo começou a brilhar, 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 ele apareceu ali. Aí eu falei assim, nossa, eu vou me ajoelhar ali no último banco e vou rezar junto com São Miguel. E eu acho que eu estava tão concentrado naquilo que
eu tinha ido lá pedir para ele, né? Com a concentração assim que acho que se me batesse eu não ia nem sentir. Olha, Padre Pio! Pois é. Aí eu tava lá, aquela concentração, daqui a pouco eu sinto uma presença muito grande na minha frente. Eu olhei, era ele, ele pegou a espada dele, que parece algo como um relâmpago, alguma coisa assim, que viva, né? E aí ele cravou a espada na minha mão, pegou na minha mão e eu senti uma dor terrível, rapaz. Foi uma dor, foi um negócio assim, deu olhar. Sabe quando você não tá entendendo? Eu falei, que isso, rapaz? O que E por quê? aconteceu? Eu não entendi até hoje. Aí eu ainda olhei e falei, que isso? Aí ele me olhou daquele jeito assim, ele é muito sério, né? Aí ele me olhou e aí ele falou assim, pronto, tirou e voltou para trás, assim, atrás daquela imagem que fica no vidro, foi lá para trás, lá para o fundo, aquela luz. E uma dor, mas olha, me doeu 3 dias o negócio. Foi um troço Mas por incrível. que ele fez isso? Eu nunca Eu entendeu. não sei, nunca entendi. Ele nunca me explicou. Meu anjo Eu da acho guarda também não me explicou. que é Ninguém quis jamais. me explicar nada. Eu acho Eu que é para sei você que não entender jamais. alguma coisa, foi alguma coisa assim, como se fosse um tipo de bênção. Mas foi um negócio brutal, né? Porque a minha mão, eu não conseguia fazer assim com a mão depois. Foram 3 dias, eu com a mão assim, aí de vez em quando ela queimava, doía. Eu falei, meu Deus, o que será que ele quis com esse negócio, né? Porque machucou. Assim, machucou, não sei por quê. Fisicamente, se tirassem a chapa da mão e tal, era normal. Mas não, eu não conseguia fazer o movimento, né? Agora, Pedro, como é que ele é? Eu sou devota de São Miguel, eu adoraria ver o São Miguel, mas olha a espada, né? Tenho medo. Mas a Pois é, espada. Mas aquilo que estava na mão dele eu calculei que fosse a espada, como dizem, porque na verdade parecia um relâmpago, algo assim como um relâmpago, que tem vida própria, que movimenta, que tem uma uma espada luminosidade. flamejante. É que não é bem um fogo aquilo, mas é algo assim, que você olha e fala, meu Deus, o que é isso que ele carrega aí? Então o pessoal deve ter visto e falou, aquilo é a espada de São Miguel. Pronto, deve ter ficado por aí o negócio. E Agora, ele, assim, ele tem uma armadura em cobre e o resto é muita luz, uma luz vermelha bem clara, avermelhada. E ele é muito grande e tudo, assim, os olhos de fogo, parece realmente fogo nos olhos, o cabelo também parece de fogo, assim, bem quando você diz avermelhado. muito grande, que altura você calcula que um Ah, arqueiro. deve mais de 2,5 metros para 3 metros, por aí. E ali Eu, impacta, porque é uma coisa muito que se sente assim muito poderosa, né? Você se sente bem pequeno mesmo. Você fala assim, nossa, eu realmente perto dele não sou nada. o Pedro, você também uma vez me contou um encontro seu com São Francisco, que você Foi, estava. foi nessa mesma época aí, também, em 1999, nós paramos. Eu não me lembro se foi antes ou se foi depois desse dia, mas foi na mesma peregrinação. E nós paramos em Assis, que eu queria muito conhecer, né? Foi a primeira vez que eu fui a Assis. E aí a gente ia ter uma missa na Basílica. Aconteceu alguma confusão entre grupos religiosos lá, era verão e tal. E aí acabou vindo um homem que era um reitor, um frade, que era o reitor do santuário, ou era o vice-reitor, alguma coisa assim, mas era brasileiro, era de Santa Catarina. E aí ele falou assim, olha, para evitar esses maiores problemas e tal, será que vocês não... Eu posso fazer o seguinte para vocês. Tem um lugar onde João Paulo II recebeu os líderes mundiais em 1986 e eu posso abrir esse lugar para vocês terem uma missa ali onde João Paulo II rezou. Aí na hora o pessoal, quero, pronto. Aí pronto, pessoal, quero, então tá combinado. Ele abriu lá e fomos fazer a missa lá. Ao invés da Basílica, nós fomos rezar lá. Na Basílica foi outro grupo, não me lembro, acho que era um grupo de francês, alguma coisa assim. E aí a Basílica tinha uma coisa, essa capela tinha uma coisa interessante, ela era para baixo, dentro da pedra. E lá nós fomos. Deveria ficar mais ou menos na altura onde o corpo dele, né, fica lá para baixo. E aí a gente começou a rezar, aquela coisa, missa bonita, lugar bonito, todo em pedra, assim, bastante forte a missa profunda, o pessoal emocionado. Eu aproveitei na hora da elevação, e me ajoelhei no chão, na pedra, num canto assim, para não atrapalhar o pessoal. E aí eu me abaixei, fiquei ali quieto rezando, né? E a elevação durou. Daqui a pouco a mão assim no meu, no meu ombro, assim, veio a mão, bate assim em mim. Aí eu olhei pro lado e falei assim, pô, quem é que tá. Que absurdo, tô rezando aqui, o sujeito vem me Incomodando, né? cutucar na minha oração. Aí eu olhei, assim, quando eu olhei, tinha um frade
né, de Ah, vestido um negócio grosseiro cinza, acinzentado, assim, grosseiro, muito magro, assim, com os olhos eram incríveis, assim, e ele me olhou e abriu um sorriso, assim, para mim. Quando eu olhei aquilo, na hora eu me toquei, né, falei, rapaz, é São Francisco. Aí eu olhei, fiquei sem ação, fiquei olhando para a cara dele, ele olhando para mim. Ele me fez um carinho no ombro, assim, e eu sentia, né? Eu falei, não, pode ser porque como é que eu tô sentindo ele tocar em mim, assim, fisicamente? Não pode ser, porque se ele é espírito, como é que ele tá tocando em mim aqui? Aí ele levantou tranquilo e saiu. E aí eu fiquei preocupado, aí eu fiquei com aquele troço na cabeça, falei, caramba, eu não posso falar isso com ninguém aqui, ninguém deve ter visto, o senhor vai falar, São Francisco tá ali e tal. Mas aí eu fiquei com muita curiosidade, quando acabou tudo, o padre, o franciscano, tava lá para fechar, levar a gente, né, para sair e tudo. E aí eu perguntei para ele, Frei, vem cá, eu tenho uma curiosidade aqui. Esse hábito de vocês, eu conhecia muito da história dos franciscanos, falei, esse hábito de vocês é uma coisa atual, sempre foi assim? Não, 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 mudou ao longo dos anos, a cor e tudo, mudou. Falei, pois é, eu tenho uma dúvida, mas assim, São Francisco quando começou? Aí ele falou, quando começou, o que que você diz? Quando ele ficou nu na praça, tirou tudo que era do pai dele, jogou no chão, ficou nu? Falei, como é que é? Ele se vestiu de quê? Diziam que ele se vestiu de saco. Como é que é isso? O que que ele fez? Aí ele falou, não, então naquela época tinha esses sacos cinza, coisa uhum. acinzentada, grosseira. Ele pegou e daquele saco cinza ele fez a primeira veste dele. Então a primeira veste dele foi cinza. Aí eu falei, nossa, era ele mesmo. Era ele mesmo. Era ele mesmo. Tava, inclusive quis aparecer como ele era, bem jovenzinho quando começou, né? Aquilo me emocionou. Eu falei, pô, esse cara gosta de mim mesmo. Esse aí gosta de Esse- mim. Ô Pedro, quando você É, começou a ver essas coisas do mundo espiritual, né? Enfim, santos, Nossa Senhora, a primeira vez que você entrou em contato com isso, como é que você realizou que era isso mesmo que você estava vendo e que você tinha que falar para as pessoas? pois é, eu não sei que eu era muito criança, mas eu sabia que tinha alguma coisa ali de diferente, porque a minha mãe mandava eu calar a boca, né? Ficava preocupadíssima. Falava, sobre isso você não pode falar, sobre isso você não pode falar. Aí você vê que no final das contas você começa a pensar Hum, e fala assim, ó, tem alguma coisa aí que é de diferente mesmo, que o pessoal não está vendo, né? Mas eu preferi sempre, acho que por pressão disso e por várias situações, falei, é melhor ficar quieto, né? E vou ficar na minha. Quando eu é, comecei a fazer parte lá do grupo de jovens, que eu tocava e tudo, eu comecei a sentir uma grande pressão mesmo do mundo espiritual, especialmente do meu anjo da guarda, para que desse mensagem para as pessoas. Então, é uma pressão muito grande. Assim, você se sentia até mal de não cumprir aquilo entendi. que você veio para o mundo cumprir, uma coisa assim. E eu pensei assim, bom, o pior que pode acontecer é me execrarem, mas também. Aí tem uma hora que você pensa, dane-se, né? Vou fazer. Vai Tem que dar o que fazer. vai dar. Eu prefiro fazer e ficar bem com os que estão ao meu lado ali, que me ajudam espiritualmente, do que não fazer e ficar tudo bem aqui embaixo. É Porque eu verdade. sempre tive essa visão, né? A gente está aqui embaixo, mas na verdade eu não sou daqui. É. Então eu quero voltar para casa. Quando eu voltar para casa, como é que vai ser lá? Então é Lá tu vai melhor. apoiando, né? Então, eu acho melhor eu cumprir lá, que aí quando voltar, os caras vão voltar para mim, oh, legal, você foi bem e tal, poxa, parabéns, estamos aqui. Aí vem aquela galera te receber, né? Aí você fala assim, ah, fui bem, veio muita gente aqui bater palma. É ruim quando o sujeito tá sozinho ali, fala, oh, alguma coisa não foi boa nessa viagem que eu fiz até lá embaixo, a terra, voltei, tá ruim, né? Então, assim, eu acho que chegou um momento que a pressão era muito grande. Eu falei, eu vou fazer o que tem que fazer. Ô E Pedro, eu quero. bastou um dia, né? Bastou um dia de eu falar Ah, o que eu estava vendo. Eu lembro, assim, era um grupo pequeno, vai, de umas 10 pessoas na casa da minha mãe. Quando eu falei, rapaz, o olhar do sujeito, o cara chegou a ficar branco, assim, me olhando, né? foi, Do né? tipo, como é que esse cara sabe disso? E foi um silêncio. Porque aí era um silêncio que eu falei, fiquei quieto, o sujeito ficou branco, ficou mudo, e todo mundo olhava um para a cara do outro. Falei, o que é isso? Então esse dia foi assim, eu pensei assim, bom, das duas uma, ou eu acabei com o grupo de oração para sempre, enterrei esse negócio, Ó, agora vai ou ter uma então agora vai ter muita gente aqui. é E verdade. aí eu pensei e falei, não, vai ser a primeira hipótese, acabou esse negócio. Falei, mas aí eu fiz o que eu tinha que fazer. Falei, tudo É bem. verdade. É. Olha, você sabe que eu tenho que te contar que outro dia eu estava fazendo uma fisioterapia e encontrei o padre, aquele, como é o nome dele, aquele espanhol que você me contou?
Qual Então, deles? O Frei Juan? Frei Juan, Frei Juan Antônio. Sim, sim, quando ele estava aqui no Rio. Recife, né? Ele está em Agora Recife. está em Vitória, Vitória, A Espírito Vitória. Santo. Ele fazia É. fisioterapia na minha fisioterapeuta. Ah, Aí eu sim, ali no Leblon, não sim. lembro, ele É. começou a falar, eu olhei para a cara dele, eu falei, engraçado, será que. Olha, na É hora, isso. será que ele é o mentor do Pedro? Aí eu perguntei, o senhor conhece o Pedro Siqueira? Claro que eu conheço, então é o senhor mesmo. Foi uma coisa esquisitíssima, Pedro. Ele Não, tinha operado o joelho, ele veio para o Rio para fazer a cirurgia do joelho. eu Isso. saquei que era ele. Pode uma coisa. Estava É, é. sentado. Eu olhei para ele e falei, vem cá, esse aqui não é o padre? Eu falei, você é? Eu falei, gente, é o padre do Pedro. Achei É um. ele mesmo. Vou te contar. Ah, Agora, legal. tem muita gente aqui, eu desabilitei os comentários, porque senão a gente não conseguia. Tinha gente que pedia, desabilita. Agora tem gente entrando, mandando mensagem pelo meu WhatsApp, dizendo, eu não estou conseguindo perguntar. Mas eu queria te perguntar uma coisa que eu sei que muita gente quer saber. Como é que a gente entra em contato com o anjo da guarda? Porque você escreveu aquele livro, né? Aqui, você pode Isso, falar com isso, Deus e todo mundo tem um anjo da guarda. Todo falar com Deus, isso. a gente já falou um pouco. E como é que a gente pode falar com o nosso anjo da guarda? É, o anjo da guarda necessita de concentração, né? É um trabalho mais duro. Porque imagina, é uma criatura que nunca teve carne e osso. É uma criatura que vibra em outra frequência, né? Tudo no mundo vibra em alguma frequência. As luzes têm uma frequência. Né? Já dizia a física que você estudou no colégio, era assim que a gente aprendia, né? A frequência do som, das luzes, etc. Então, essas criaturas todas vibram em alguma frequência. Digamos assim que como nós vamos nos tornar espírito, nós tivemos uma carne, nós temos uma frequência depois, mas os anjos têm algo além, porque eles sempre foram puro espírito, nunca tiveram carne. Então, para você ter acesso a uma criatura assim, você tem que ter uma vida interior bastante consistente. Tem que ser uma Uhum. pessoa que consiga, de certa forma, silenciar a sua cabeça, suas emoções em dados momentos. E isso só se consegue com muita prática de oração, muita prática de adoração, né? De silenciar para deixar Deus agir. E num mundo como esse de hoje, que o pessoal é ultra ansioso, imediatista, tudo é instantâneo, eu quero agora, isso aí é muito difícil, né? É Mas muito. tem gente que me surpreende, tem gente que consegue. Volta e meia eu recebo mensagens com histórias das pessoas que tiveram contato com os senhores da guarda. E como é que a gente E, sabe que é o anjo da guarda? Que não é ah, aquela não, superior da nossa consciência? não, alguns até De novo. veem mesmo, né? Eles aparecem. Especialmente assim no sonho. Porque no sonho, tem uma coisa, a pessoa me pergunta, por que no sonho? Ah, São José viu o anjo no sonho. Mas por quê? Porque no sonho é muito mais fácil. Seu cérebro entra em outra frequência. Não é essa aqui. Então ele fica muito mais apto a acessar o mundo espiritual. E aí, quando ele se aproxima, você consegue reconhecer. A questão é, será que você se lembra quando você acorda ou não? E boa parte lembra bem do que acontece. Então conseguem ver o anjo, ver como ele é, saber o nome dele. E tem vários testemunhos aí de gente que consegue. Isso é muito, muito positivo. Ainda mais no mundo de hoje, que é tudo instantâneo, tudo rápido, tudo para Verdade. ontem. A pessoa não quer se esforçar. Teve uma que falou para mim assim, mas eu já estou 6 meses rezando e o anjo não aparece para mim. Esse negócio aí não funciona, não. Não é Eu tô nada. 6 meses? Tá bom, então. Aí Ô, eu Pedro, desisto, eu nem falo, porque a pessoa acha que 6 meses é muito. é muito. Tem uma amiga que me escreveu antes de a gente começar a nossa live, que ela disse: Márcia, pergunta para ele por que, que a gente tem tanta insônia? A insônia é algo que a gente tem que também trabalhar espiritualmente. A vida espiritual ajuda bastante na questão da insônia, né? Porque a insônia é quando floresce aquela ansiedade, emoções que não estão bem paradas dentro de você. E aquilo tudo, quando você faz ali o silêncio, que você fecha os olhos, vem à tona. Aí você não consegue dormir. Então, se você tem realmente uma vida de oração, se você consegue se desligar do mundo aqui, digamos assim, material, ajuda, né? Então, com certeza, quem tem uma vida profunda de oração consegue bem melhor nesse sentido do que nós aí que estamos aqui no mundo louco aí, na correria. Pedro, você sonha muito? Às vezes sim, mas eu consigo reconhecer bem quando eu estou sonhando, quando eu. Engraçado, né? Eu consigo lembrar. Eu não sei se é alguma coisa de prática já de longa data, mas sim, sim.
Você consegue, você sonha. Consigo, sim, consigo identificar se é algo do meu inconsciente, se é algum aviso, se é, enfim. Claro que tem vezes que o anjo vem e me tira dali de onde eu estou e me leva para algum lugar, aí é mais fácil, porque você basicamente deixa o seu corpo ali adormecido e vai embora com ele. Aí é muito Seria, mais fácil. a gente chama de viagem astral, que as pessoas É, chamam. algo assim, você sai completamente, o seu espírito, você se vê lá e vai embora com ele. Aí ele te pega e leva para onde ele quer. Aí é mais fácil, porque aí não tem muita dúvida, né? Você está lá fora, você está consciente, totalmente consciente, e vivendo ali aquele mundo todo espiritual, é muito mais fácil. O difícil é quando você está lá, deitadão, dormindo, e aí vem um sonho, ou vem alguma coisa que seja um aviso e tudo. Aí você precisa de um pouco mais de prática para identificar. Agora, Pedro, quando o anjo da guarda te leva para algum lugar, que lugar é esse que ele te leva? Ah, me leva para visitar alguns purgatórios, né? Existem graus de purgatórios, purgatórios mais brandos, purgatórios mais duros. E ele quer me mostrar alguma coisa, me mostrar as pessoas que estão lá, o que pode ser feito por elas, me mostrar, de repente, ó, você reza por esse grupo que está aqui, nesse purgatório, me mostra as pessoas, me mostra lá como é bom estar perto da glória de Deus. Então você vai nesses lugares deslumbrantes aí, que a gente não saberia nem descrever, porque não encontra parâmetro aqui para o que a gente vive. E também para lugares muito ruins, para onde essas almas aí que pessoas que não fizeram bem, muito pelo contrário, fizeram mal a muita gente, estão lá. Aí realmente é algo que é duro. Aí, quando são essas coisas, eu já pedi para ele não fazer, porque eu próprio não suporto bem, é muito sofrimento e você acaba sentindo, sabe? Não é aquela coisa, não é com você especificamente, mas você ali, não tem como você escapar muito daquilo que você está ali vendo, sentindo. Então é muito duro, é muito ruim. Quando isso acontece, eu fico até bem chateado com ele. Para mim, não precisa mostrar esse tipo de coisa. Eu já sei que existe, eu sei o que eu posso Mas por fazer, o que eu não posso. que é que ele quer que você veja? Pois é, talvez para contar para as pessoas, talvez para. Deve ser para dar o testemunho, que para mim próprio eu já vi tantas vezes, eu não precisaria ver, né? Mas E vem cá, algumas você, vezes é também para chamar a atenção do tipo, olha, você tem que rezar por esse grupo de pessoas aqui, porque agora que eles estão aqui já não podem fazer muita coisa e tal. mas a pessoa rezando por quem está no purgatório consegue Ajuda, melhorar? eles recebem como se fosse essa luz que vem para eles e vão melhorando, e vão tomando consciência, o arrependimento, tudo aquilo que é necessário, o desejo, né, de estar perto de Deus, que de repente eles não tinham aqui na Terra. Mas quando você vê do que você realmente é feito e para onde você realmente vai, aí a coisa muda, né? Ô Pedro, existem vários níveis de purgatório. Eu estou me lembrando daquele É. livro Inferno de Dante, que é justamente Pois é, o a... Inferno de Dante é muito interessante, né? Dividindo o inferno em escalas. Se você parar para pensar, Dante tinha algo ali digamos Você acha que assim, de Dante dom. viajou? Você acha que Dante viajou por esse universo? Quem sabe ele não teve alguma visão, ou alguém próximo dele, né? Porque ele pertencia ao clero, então alguém perto dele provavelmente, claro, era um homem muito capaz, mas alguém pode ter realmente narrado a ele que existem esses graus de, digamos assim, de acordo com aquele mal que você faça na Terra. E aí eu Porque é vou te muito. dizer, é muito bem ajustado, vai. Não é uma coisa assim humana. Porque humano, você tem a sentença do juiz, às vezes tem gente que vai falar, vai dizer assim, isso foi injusto, isso aqui não prega, esse juiz é fraco, isso. Mas lá não, é uma coisa tão bem ajustada com o que você fez, que você vê que não é uma coisa humana. Você consegue, quando você fez essas viagens, você consegue ver o que as pessoas fizeram para estarem Sim, ali? sim, eu perguntei algumas vezes, eu chegava perto, mas disse, o que essa pessoa aqui que está sofrendo isso fez exatamente? Aí o sujeito mostra para mim, fez isso, isso, isso. E aí você fica olhando assim, é um pouco chocante, né? Porque na hora você pensa assim, meu Deus, mas quando essa criatura estava lá na Terra, será que ninguém avisou para ela e tal? Mas aí quando você para pensar, você fala, mas tem muita gente que não acredita mesmo, né? Não, não acredita. Agora, Imagina, tem. você tem como descrever alguma coisa para gente? Só para ter. Por exemplo, tinha gente, vou descrever um mais leve assim, por exemplo, uma pessoa extremamente avarenta, uma pessoa que até se apropriou de uma forma indevida do patrimônio de outras pessoas, mesmo assim extremamente avarenta e maltratou muita gente que dependia dessa pessoa. Imagina um lugar extremamente desértico,
que te queima no contato seu com o solo, uma espécie de solo. Então, aquela pessoa está sendo queimada o tempo todo ali. E existem visões de lagos, assim, de água cristalina. Então a pessoa, mas ela tenta se aproximar e não consegue. Nossa. E é aí como se padecesse de uma sede brutal e não consegue beber. E padecesse de uma fome brutal e aí consegue ver ao longe um banquete e não consegue comer. E aquilo dói nela e ela se queima. É um negócio horrível. São vários sofrimentos assim, conjugados, sabe? Uma coisa... Coisa, Pedro. É. E aí você pensa assim, mas será que essa pessoa não podia ter feito um pouquinho melhor e tal? Podia, teve várias chances. Eles te explicam, olha, teve chance assim, assim, Deus mostrou isso para ela através da pessoa. Porque Deus fala com a gente também através das pessoas, né? Ele escolheu usar o ser humano. Então, às vezes, não é que ele vai te falar uma palavra religiosa, alguém, mas às vezes alguém te dá um toque, sabe como é que é? Isso é engraçado, acho que você devia, sei lá, você não acha que você devia fazer uma doação aqui para essas pessoas? Alguma coisa assim. Então, várias vezes Deus usa as pessoas para chamar a tua atenção. Mas é que você está ali fechado no seu mundo, sabe? É tão egoísta na sua postura que você. Ou você se acha tão superior a tanta coisa que você não. Né? Arrogância, né, Pedro? É, a arrogância Pessoas derruba. se sentem, às vezes, acima do bem e do mal. Nada vai acontecer. É, muita gente que se acha assim, e aí você pensa assim, para que eu vou perder meu tempo falando aqui com essa pessoa, né? Então, muitas vezes eu penso nisso, né? Para que adianta eu vou falar aqui? Não adianta nada. É, E, Pedro. e aí só adianta rezar pela pessoa, falar, bom, quem sabe, né? Se a gente reza pela pessoa, se ela abre a mente dela ali para alguma coisa, assim, né? Vem uma luz, ela fala assim, nossa, eu tô me comportando de uma forma que não vale a pena. Uhum. Agora, Pedro, já que a gente falou de um lugar terrível, né, que é o purgatório, um nível de purgatório, que você diz que tem vários níveis, nós nem falamos do Sim. pior, que é o inferno. E como é que é, então, o É. paraíso? Como é que seria essa visão do paraíso? Porque Então, tem eu umas coisas cheguei tenebrosas, né? eu cheguei a lugares muito, muito impressionantes, muito bonitos, realmente. Que você entra, você já sente uma felicidade que é como se você fosse mergulhado numa piscina de felicidade, assim, tirar, você sai encharcado, né? E mesmo que você não queira, é uma coisa assim, você tá ali, você já está contagiado por aquilo ali. Então é uma coisa fantástica, de beleza, seus olhos captam. Você, na verdade, eu nem entendo bem o que é cada coisa daquela lá que aparece. É muito iluminado, são várias luzes. Eu não sei nem se ali eu estou captando tudo que é, né? Porque eu ainda estou aqui preso, então não tenho como usufruir de tudo aquilo que está ali. Mas o pouco que eu vi lá, né, desses lugares assim, que são bastante bons, né? E eu pedi até para ficar da última vez, eu lembro bem, falei com ele, deixa eu ficar mais, para ver se ele me deixava mais um pouco, deixa eu ir mais além, deixa eu ficar mais, deixa eu ir mais além. E aí ele falou, não, já tá suficiente, você já tem aqui um panorama bom do que é, agora você vai voltar. Ô, Pedro, você já teve alguma visão de Jesus? Só Então, temos já 57, hein? Vai acabar. Só temos vai 1 minuto acabar? e 57. 1 minuto e 57, fala. Bom, pessoal eu contei uma história aqui pro pessoal que peregrinou comigo ano passado à Terra Santa. Eu cismei que a gente tinha que ir a Emaús porque eu estava dormindo e o meu sonho zerou o sonho e eu comecei a ver uma passagem de Jesus na Terra. E eu vi bastante claramente ele com os dois apóstolos chegando a Emaús. Eu vi a cena onde ele entra na pousada e tudo. E no meio desse troço, o curioso é que quando ele vinha caminhando com os apóstolos, ele virou para trás e me olhou. E eu me via lá, naquele lugar. Eu nunca tinha ido, né, na Terra Santa. E eu me via lá em pé, no lugar. E aí, quando eu cheguei lá, nós temos que ir. Fiz tanto que teve até uma missa lá. E foi muito bacana, que teve gente que viu os anjos lá na missa, o sol se modificou, foi muito bacana o dia. E eu me vi num lugar, né? E depois eu fui falar com o frade que cuidava lá do lugar, e falei para ele, não é aqui nessa ruína, o lugar é lá, no tal, tal, tal. Eu expliquei para ele em inglês, ele falava um inglês razoável, ele falou para mim assim, tem razão, era lá mesmo, mas como é que você sabe? Você chegou a ver o mapa e tudo? Eu falei, não, eu tive uma visão. Aí me olhou assim com a cara, tipo, esse cara é maluco, né? Me olhou assim, Pedro, mas era rapidamente, lá. como é que foi esse olhar de Jesus?
muito impressionante, né? Aquela pessoa que tem um carisma tão brutal que ela te olha e você se sente a criatura mais importante do mundo, né? Porque eu estava vendo uma cena e vinha caminhando atrás deles e sentindo, né? Vai. Falei, mas que coisa estranha, o que eu estou fazendo aqui? E quando ele me olhou, eu falei, não, ele me olhou. É. Sabe aquela coisa, Ô, pô, Jesus me olhou para mim, né? Aquela coisa assim. vamos fazer uma coisa? A gente acaba e reinicia só um pouquinho mais? Pode ser? Vai lá, Que eu vou. eu não sei como é que funciona, você me diz Não, aí. eu vou. Você continua aí, que eu vou acabar e a gente reinicia, Tá tá? legal, tá legal. Ok, vou encerrar e a gente reinicia. Tá bom. Voltamos, gente. Agora, cadê o Pedro Siqueira? Sugestão de. Vamos ver aqui. Pedro tem que entrar. Cadê o Pedro? Pedro Siqueira. Ele entra, aguardando Pedro Siqueira. Tá conectando, Ah, gente. agora eu tô te Ah, que ouvindo. bom. Bom, eu recebi essa mensagem aqui pelo WhatsApp. Desliga e reinicia. Ah, é? Eu não sei, eu não entendo nada de Instagram, eu não domino, não. Para mim é muito, Não, muito mas então, diferente. maravilha. O Pedro estava assim, porque eu não queria parar nesse momento de Jesus, né? Porque eu fico imaginando você olhar e encontrar aquele olhar. Na verdade, assim, eu tive dois momentos que são marcantes com ele. Um momento tem muitos anos atrás, na Medalha Milagrosa, aqui no Rio de Janeiro, no santuário, que vocês sabem que aqui no Rio de Janeiro eu acho que é o lugar mais incrível para se rezar, é o Santuário da Medalha Milagrosa, onde eu vou desde de sempre, né? E lá, um dia, era um dia de semana, estava cedo, tinha ninguém. E tem aquele sacrário que é meio metálico, né, embaixo ali da imagem dela. E aí eu estava rezando, meu anjo estava lá nesse dia, ele veio rezar comigo, e ele falou assim, eis a face do mestre. Eu não entendi bem, falei, o que que é? E ele apontou para o sacrário. Quando eu olhei, eu vi o desenho, se formou um desenho do rosto de Jesus. Eu fiquei muito impressionado, porque se formou não em 3D, se formou como se desenhasse assim uma cara, mas deu para ter uma boa noção. E aí me impressionou bastante. Eu falei assim, nossa, mas é esse o rosto dele? Ele falou, é. Olha lá. Eu fiquei olhando, assim, ficou uns 10 segundos, quer dizer, ficou até bastante tempo que eu pude ver bem, guardei na minha memória, e aí se desfez. Aí, ano passado, quer dizer, isso levou anos a fio, que eu tinha só essa visão, mas para mim já bastou. Eu falei assim, tá ótimo. Quantas pessoas dizem que viram Jesus aí, né? Eu nunca tinha visto, já vi tanta coisa, mas nunca tinha visto. Eu falei, para mim, valeu. Como se fosse aquela foto que tiraram dele ali, para mim tá ótimo. Me dei por satisfeito, fiquei todo feliz e nunca esqueci. Claro. Então, a gente estava preparando para ir para a Terra Santa, que foi em agosto de 2019, e eu acho que foram 2 semanas antes, alguma coisa assim, porque deu tempo de eu falar até com o chefe lá da peregrinação, que era o Marcos. Eu falei, poxa, eu vou falar com o Marcos. Então, eu estava dormindo e meio que me despertei por algum motivo. Mas continuei com aquela imagem na minha cabeça. E, de repente, me vi nesse lugar que eu não conhecia. Tinha uma estrada, tal. E ali eu vejo uma aldeiazinha, um povoadinho de nada, assim, uma coisa muito michuruca, muito pequenininho. Assim, meia dúzia de gatos pingados. Dois sujeitos que iam conversando com outro homem que era um pouco mais alto que ele. Olha lá, esse homem devia ter... Eu tenho 75. Ele também não era muita coisa mais alto que eu, não. Algo em torno de 1,80 por aí. Mas ele andava bem, assim, um sujeito... Você vê que era um sujeito forte, assim, ele era um pouco mais largo que os outros, sujeito forte. E vinha andando lá com aquela túnica dele. Era uma túnica clara, bem clara, que poderia ser um bege muito claro, perto do branco. Eu não sou bom com cor, não, mas era alguma coisa assim. Ele está andando, eles estão andando lá na minha frente, lá em cima. Então eu estou vendo eles começam a subida, estão lá na frente, eu estou olhando, eu falei, engraçado, esse sujeito me lembra alguém, né? É a minha familiar, né? Mas eu estava dormindo, então me perdi ali. Falei, o que será que é isso, né? O que é isso? Aí eu falei assim, meu Deus, parece que eu voltei no tempo de Jesus e estou vendo. Mas eu catava um anjo onde não estava lá, eu falei, bom, parei nesse lugar que não sei nem o que estou fazendo aqui, voltei no tempo, o que é isso? E aí, o mais estranho é que eu comecei a ouvir coisas que eles falavam, né, na língua deles, mas aí dentro de mim
meio que entendia mais ou menos o que estava se passando, mas eu não falo, né, parecia que estava falando em aramaico, eu não falo em aramaico, não faço a menor ideia. Não falo nem o hebraico, que dirá o aramaico, entendeu? Né? Mas tá lá, e eu falei, que coisa estranha isso. E aí eu entendi que eles reconheceram Jesus, ali logo na entrada lá do povoado. Aí eu falei, nossa, é Jesus, rapaz, de novo eu tô vendo. Eu falei, poxa, mas por que que eu tô vendo ele assim aqui? E aí eu falei assim, olha, deve ser uma coisa muito interessante, porque eu acho que eu me lembro, isso é a passagem de Emaús. Eu me É. toquei, falei, oh, tô em Emaús. Ele olha para trás, assim, ele olha, digamos assim, ele vira para frente, tá andando, ele para assim, ele olha para trás. E aí ele me olha nos olhos, assim, numa distância, não sei te explicar, porque tinha distância, mas ao mesmo tempo eu conseguia focar os olhos dele em mim. E o sorriso que ele me deu, assim, um sorriso. E eu falo, caramba! Aí eu parei e falei assim, não, Jesus olhou para mim, olha lá, ele tá olhando para mim, sorriu para mim. Ô, Só Pedro, que aí eu acho que eu fiquei tão assim, emocionado, que eu voltei a mim, aí acordei assim, levantei, falei, cara. Aí fui beber água, falei assim, eu bebi água, eu ria, falei assim, oh, Jesus olhou para mim, rapaz, eu vi, ele tava ali, em Emaús. Aí me toquei e falei, ué, na peregrinação a gente não vai a Emaús, porque eu tenho que falar com esse cara agora. Mas é o quê? 3 horas da manhã, mas não posso ligar 3 horas da manhã, acordar e falar assim, vamos ao Emaús. Aí no dia seguinte foi um Huawei. Eu falei com ele, pelo amor de Deus, eu tem tive que uma ir. visão. Mas como assim? Eu tive uma visão, eu vi Emaús. Mas como assim? A gente vai dar um jeito, a gente vai dar um jeito, a gente vai dar um jeito, e deram um jeito. E o jeito foi tão bonito, né? Porque foi uma missa lá. Que E lindo. deu tempo, e me deram tempo, assim, para ir no local, para eu me ver onde eu parei, para de eu olhar, não tem mais nada lá, sabe? Não tem mais o Mas que você era reconhece aquelas. o lugar. Mas eu reconheci a colinazinha da subida, subi, fui lá, olhei. E aí, na hora que aí meu coração disparou, assim, eu senti aquela coisa descendo em cima de mim, assim, aquela luz, aquele calor, aquela coisa de ter alguma coisa assim na minha pele, né, dali, e resplandecendo. Eu falei, nossa, foi aqui. E eu falei, meu Deus, eu vi ele nessa distância. Aí quando você está lá fisicamente, você fala assim, você pode calcular melhor, né? Uhum. Alguns metros, ele estava ali, ele me olhou ali, daquele lugar ali ele me olhou. E aí eu ganhei o dia. Eu falei, agora eu ganhei o dia. Mas foi muito além desse dia, porque a missa era campal, era nas ruínas, e tinham assim, como é que é? Não é bem uma tenda, é uma tenda, mas é uma tenda vazada, sabe? Que tem uns Sei. espaços assim que você consegue ver o céu, então bate sol, o pessoal meio que se esconde. E na verdade eu fiquei no canto assim do lado do altar e não tinha tenda em cima de mim, porque o sol estava vindo de lá e não pegava em mim assim. Mas chegou um momento que pegava, mas eu falei, quer saber? Eu vou ficar aqui, já tô aqui. E aí o sol começou a girar, começou a mudar de forma. Aí o pessoal que estava do meu lado viu e falou assim: não, lá. Eu falei, deixa eu ficar quieto, estamos na missa. Todo mundo viu, né? Quem estava ali perto. Quem estava ali perto viu. Porque quem estava lá não tinha como, não tinha acesso, tava a Tava, tenda, né? ok. Mas aí o melhor de tudo é que eu comecei a ver aqueles anjos passando na frente do altar, coloridos, com aquela luz brilhante. E olha que era, acho que meio-dia, sabe? Luz clara, assim. E as luzes andando por lá. Aí daqui a pouco eu fui me sentar alguma coisa e um senhor virou assim para mim e falou assim: rapaz, tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. O que que é essa luz verde que anda na frente do altar? Não, eu acho que eu tô com algum problema. Eu falei, não, o senhor tá com problema, não, isso aí é um anjo. Desse tamanho, então eu falei, isso aí é o anjo, essa luz que o senhor vê para lá, é o anjo. Não, não é possível, eu nunca vi nada na minha vida. Eu falei, mas ué. E aí mais gente começou a ver, começou aquele burburinho, os padres rezando a missa, aquela confusão. Aí no final o pessoal veio, mas o que que é isso que a gente estava vendo aqui? Eu expliquei, o anjo, ele é assim, é essa luz aqui, com a refinamento da visão espiritual, você vai ver dentro dessa luz a forma, mas ele é essa luz grande que você está Mas é vendo. luz grande? Que tamanho, Pedro? Como É, assim? uma luz grande, assim, ovalada, né? Eles conseguiam ver partes, a parte de baixo, a parte de cima, e se movimenta muito rápido, né? Mas aí, como não tinha iluminação artificial no local, o local é todo aberto, só tinha o sol, não tinha como ser nenhum tipo de efeito, e isso chocou o pessoal, entendeu? O choque foi esse, da pessoa olhar e falar assim, não tem explicação para esse negócio, tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. Então foi muito bacana, que além de eu ter visto tudo, o pessoal ainda teve acesso a mais coisa, né? Foi Que muito coisa. legal. Foi... Muito bacana, muito legal.
Ô, Pedro, eu fico assim, você fala com uma intimidade, com uma naturalidade desses fenômenos, né? Que você vê, que eu acho que é uma bênção para quem te escuta e te ouve, porque você traz um alento para a alma da gente, sabendo que existem esses seres fantásticos que estão aqui. É, Eu sei que tem o outro lado também, mas saber que esses seres estão aqui e que podem nos ajudar dá um conforto enorme, né, Pedro? dá assim uma certeza de que você está bem amparado, sabe? Pode ter pandemia, pode ter o que for, sabe? Você se sente amparado. Eu, pelo menos, me sinto, fico tranquilo. Eu sei que as coisas estão dentro do plano de Deus, que estão caminhando para onde tem que caminhar. E eu estou aqui à disposição deles. E, claro, eu fico feliz, claro, imagina, chega num lugar desse, as pessoas nunca viram nada, né? Teve um dia dessa peregrinação, eu estou até escrevendo sobre isso, tá? O livro próximo que vai sair conta essas histórias, conta até com mais detalhe. Vai sair Eu, em algum momento, né? No momento eu estou tão aí, atarefado que eu não terminei ainda. o E estou Pedro, escrevendo, mas vai sair. eu tive na Terra Santa 2 vezes e para mim foi uma experiência inacreditável, como Monte Gargano. Aliás, eu queria te fazer uma pergunta. E Maria Madalena, você já foi lá na Então, Provence? eu Em tenho um grande. Saint-Maximin? Eu fui a Provence, mas eu não subi lá na gruta Na Gruta? dela e Eu tal. subi. Eu não Eu fui. subi. Eu tenho duas coisas que eu quero fazer ainda na França, numa próxima peregrinação. Quer dizer, a próxima a gente vai a Padre Pio, tem tempo que eu não vou, e Monte Gargano vai ser no ano que vem, se o Corona permitir. Poxa, se Vai. você estiver organizando, me avisa que eu quero ir no máximo. Então, depois eu boto lá eu faço outra chamada depois para a empresa lá. Eles é que organizam, mas já está pronta a peregrinação. Ia ser esse ano, o Corona acabou com a peregrinação e ficou para o ano que vem. Mas uma que eu quero fazer, que eu tenho muita vontade, são dois lugares. Um é onde está o corpo incorruptível incorrupto do Santo Cura d'Ars, em Ars, que fica pertinho de Lyon. E a Tá. outra é a Maria Madalena, lá no sul da França. Essas Mas duas eu faço questão. é uma coisa assim impressionante, Nossa, Pedro. todo mundo que sobe ali e vai na gruta diz que é um negócio. Eu fiz essa peregrinação com uma amiga, Titina, nós fomos rezando o terço até lá em cima. Ah, Demorou quase é? uma hora subindo. Ah, isso é que é bonito, né? E foi uma emoção chegar lá em cima. E pensar que, bom, eu Ela conversei. viveu ali, ela morou realmente ali, Pois é, mas né? alguns países até que eu conversei, nem aqui no Brasil, essa história de Maria Madalena é muito desconhecida, né, É Pedro? desconhecida, né, a fuga dela de Jerusalém ali pelo Mediterrâneo e tudo. Mas sim, sim, aconteceu. Esse é um dos lugares que eu vou tranquilo, assim, certeiro, que ela esteve ali, morou ali. Pois E é, é um lugar que eu tenho que ir, aquela coisa que eu sinto assim, um chamado, né? Falo, não, você tem que ir lá um dia. Eu não sei como, mas eu sei que eu vou. É aquela coisa assim, eu nunca penso assim, não vai dar por isso. Eu não penso assim, eu pensei que eu vou e Deus vai dar um jeito de eu ir. Eu não sei como é que vai você ser, mas eu vou. tem uma igreja embaixo chamada Saint-Maximin. E eu entrei nessa igreja com essa amiga, nós estávamos só querendo ver lugares bonitos, porque a guia falou que Maria Madalena estava enterrada lá. E chegando lá, estava vazio, tinha tido uma peregrinação que estava indo embora para Lourdes, estava vazio. E nós entramos e tinha um padre, assim, jovem, eu perguntei, ele disse, não, eu estou aqui num grupo de adoração ao Santíssimo, nós somos da Inglaterra, mas Maria Madalena está ali embaixo, que vocês não vão adorar o Santíssimo, depois vocês descem para ver o túmulo as relíquias de Maria Madalena. E nós fizemos isso. Quando eu desci, Pedro, eu vi, tem uma cara da Maria Madalena, os ossos da Maria Madalena, com um véu de bronze preso na parede. Mas aquilo foi uma emoção. E tem uma oração para você rezar para ela. E eu comecei a rezar, mas eu comecei a chorar tanto de emoção que eu nem entendi porque eu estava Nossa, chorando. Aí sentei num degrau e tinha um padre jovem que botou a mão nas minhas costas, começou a rezar para mim e falar milhões de coisas para mim. Aí me disse, quando ele parou, eu perguntei, por que o senhor fez isso? Não, eu estava indo embora, senti um chamado que eu tinha que descer e rezar para uma pessoa. E essa pessoa era você. Só tínhamos eu e minha amiga no túmulo. A igreja estava vazia. que Então foi bonito, né? uma Você foi bem experiência. recebida por Maria Madalena, então. Ele falou para mim que recebeu uma bênção, uma graça de Maria Madalena. Eu fiquei Olha, impactada, porque eu jamais poderia imaginar isso. Eu fui lá como uma pessoa que estava vendo um lugar santo, mas sem a menor noção. Aí comecei a ler sobre Maria Madalena
depois de uma segunda viagem, fui lá no santuário lá em cima e eu tenho uma admiração por ela, uma coisa assim impressionante. E acho que ela tinha que ser É, valorizada, até por ser mulher, a gente precisa valorizar, né? é Eu verdade, é verdade. conto com Maria Madalena. Eu tô doido pra ir lá. Na hora eu vou. Se você Eu vou. conhecer esse encontro espiritual com ela, depois me conta, tá? Pois é. Queria vê-la, né? Ainda nunca a vi assim. Eu queria vê-la. Deve ser realmente impressionante. E esse Ô, lugar é um Pedro, lugar santo. esse lugar é um lugar muito bonito. É, Ô, Pedro, eu achei que a gente já está aqui te alugando assim muito tempo, né? A gente está falando bastante, mas é que o tempo passa tão rápido. Eu vou só desabilitar aqui para botar um pouquinho de comentário, porque eu sei que depois as pessoas vão ficar, ai, Márcia, não deixou eu perguntar nada. ah, Então, sim, agora apareceu aqui embaixo, né? quem quiser perguntar alguma coisa, aproveita, tá? Mas Quem quiser sobe, aproveitar, sobe rápido, né? sobe muito rápido. Então, porque eu sei que o É, negócio da Nossa Senhora, que é da mensagem que você mandou, da insônia, que também queriam saber, como falar com o seu anjo da guarda. E eu não sei se as pessoas têm alguma outra pergunta, estão dizendo que te amam, Pedro, todo mundo te adora, a gente já sabe ah, disso. é. Olha, Cheio de coração. que cor são os olhos de Jesus? Olha, a Mônica, até a minha irmã. São olhos claros, são olhos claros. Aliás, Pedro, essa representação que a gente tem de Jesus é verdadeira? Não, não parece com ele, não. Não parece? Não, não parece, não. Tem gente perguntando aqui que você teve algum aviso dessa pandemia. Não, na verdade, assim, rezando até. Outro dia um amigo meu lá me falou, né, que a gente estava rezando e eu falei que as coisas iam ficar bastante difíceis esse ano e tal. Eu não lembrava, não. Devo ter falado assim para um grupo pequeno, mas isso aí não iria mudar em nada, né? Porque às vezes eu dou mensagem, nem eu me toco do que eu falei, eu também não lembro. E a verdade é que Deus não vai querer me privilegiar por isso ou por aquilo, né? A gente, mesmo que eu tivesse visto, ia estar do mesmo jeito aqui, igualzinho, tudo igual. Igual todo mundo. Aliás, tem gente perguntando aqui que pecado leva a pessoa para o purgatório? Não sei se o Pedro vai poder Bom, responder. então, todo pecado leva, né, para o purgatório. O problema é qual é a intensidade com que você peca, a frequência e que tipo de pecado é, que tem coisas que são graves, né? Tem coisas que são graves, tem gente que tira a vida do outro e por aí vai, né? Aí realmente você já está lidando com um purgatório bastante baixo. É porque todo mundo vai ter defeitos e vai, de alguma maneira, Sim. ninguém tanto, né? Então a gente tem que entender que a gente tem que fazer o melhor, não é isso? E também lembrar aquilo, que os atos de amor, eles apagam muita coisa, né? Então, se você é pecador, mas você tem um coração bom e faz atos de amor, assim, coisas de graça para as pessoas, né? Por amor mesmo, Deus leva em conta isso muito, e isso apaga uma série de pecados, a verdade é essa. Quer Deus dizer que tem um cálculo próprio lá, vai, mas leva em conta isso, os atos de amor que a pessoa fez os aqui na atos de amor. Terra. Quer dizer, É, nesse momento que a gente está vendo tanta gente sofrendo, vamos desenvolver a compaixão e a solidariedade. Deus está vendo, né? está vendo. Não, o pessoal bota aqui, por que que a pandemia é uma batalha espiritual? Não, ela não é uma batalha espiritual. A pandemia está dentro dos desígnios de Deus, não veio por uma guerra espiritual. Veio para nos ensinar, para a gente poder aprender uma série de coisas com essa situação. Ah, perguntaram aqui se o anjo de uma pessoa é o mesmo anjo Entrou de outra. Não, nunca, aqui, nunca. deu Cada uma. pessoa tem um anjo da guarda diferente. E, então, se nossa, já, a Cada senhora um. tocou fisicamente. Não, nunca. Desses santos aí, quem me tocou fisicamente mesmo foi São Francisco. Uhum. E se a pessoa está no inferno, não consegue sair de lá? Tem uma outra pergunta aqui. Segundo o catecismo da Igreja Católica, não. Também quando Do vai para lá, é inferno, não. horríveis, né? Bom, é quando for para lá, realmente, quando o sujeito é designado para lá, porque deve ser terrível, né? Deus me livre. Quer dizer, É. agora estão perguntando se Jesus tem cabelo claro, se ele é moreno, se ele tem olhos Tem azuis. cabelos claros, é como se fosse como é que se chama? Uma cor de mel mais clara, assim, que brilha um dourado, assim, no sol, na luz do sol. Não é loiro, loiro, não. Claros, Hã? olhos, olhos claros. Olhos claros, sim. Você já E conhece bastante até intensos.
Tem uma menina, não sei quem perguntou, se você já viu a Akiana. Já viu a Akiana, essa menina que pintou Jesus? Não, com Não, 4 não, anos de idade. Ela virou uma não. menina, ela tem 20 e poucos anos. Se você puder, depois dar um Google sobre a Akiana. É muito interessante essa história dela para ver. Aqui ela tá perguntando, tem gente perguntando como é que é o rosto de Maria. Olha, o rosto de Maria, pelo menos assim, que eu costumo falar para as pessoas que já foram ao Santuário de Fátima, ali no Bosque de Valinhos tem uma imagem que celebra a aparição do dia 19. Ah, eu vi que passa rápido aqui, é difícil de ver. Eu tive que desativar os É, comentários, Pedro, porque está congelando a é nossa difícil de imagem. Eu escrever, vejo né? um Teria comentário e que congela, ser um exímio desenhista entendeu? aí para poder. Congela, Eu não sou. passa rápido e congela a imagem. Bom, as perguntas são: como é a face de Jesus? Como é a face de Nossa Senhora? Sim, Se a existem gente. anjos da guarda que são arcanjos, sim, mas não os arcanjos que estão ali, Miguel, Gabriel, Rafael, Aí não. teve uma pessoa que perguntou Uriel, se não. os Não. arcanjos Mas podem é ser os aquela nossos coisa, anjos da da guarda mesma ou forma que tem não. o Pedro São aqui, tem vários outros. Pedros no mundo, né? É um nome comum. Então os nomes se repetem também, mas não são aqueles. Aqueles têm funções determinadas aí por Deus já há séculos e séculos, não, não são eles. Bom, o que eu vejo do Uriel, o meu contato com ele é que ele governa dessa parte das matas, rios, da natureza, E assim, qual é a função de dessa Uriel, que é o fauna, de menos uma certa conhecido e fauna, falado dos arcanjos, né, Pedro? árvores frondosas, coisas assim. Então ele é encarregado e tem uma série de anjos que trabalham junto com ele nesse meio, né? Então são essas questões. As pessoas que destroem, depredam, o nosso meio ambiente e tudo, essas aí não tem muita chance de se dar bem com ele, não. Ah, não. Bom, São Miguel aquele general da milícia celeste. Então ele é o grande. A tropa deles, Não ele tem tem. uma tropa Bom, considerável, vamos só grande, colocar aqui as para funções exatamente dos combater esses arcanjos. espíritos São malignos aí, Miguel, ao redor do mundo, para dar libertação para as pessoas. Então a função dele é essa, é mais do guerreiro mesmo. Eu acho que sim, porque aqui na Terra ele manda consideravelmente, mas muita coisa. certo. E a gente deve pedir a ele proteção, é isso? São Miguel. São Gabriel é o anjo da Uhum. Anunciação. Ele tem muito mais uma função junto do Eu povo, sou. Bom, eu rezo para voltada São para a Miguel, tenho parte imagens de São Miguel, emocional eu tenho uma e voltada para a conexão parte com São Miguel. psicológica. Eu vejo E assim, São quando ele chega Gabriel, no que grupo, foi o anjo da quando ele Anunciação. está rezando, né? Ele transforma essa parte emotivo, psicológica assim das pessoas de uma forma muito intensa, né? Ele também, eu vejo ele com uma ligação muito forte com o mar. Eu não sei por quê, porque desde pequeno, quando eu o vi pela primeira vez, sempre o vi no mar, literalmente dentro do mar. Então eu associo muito ele com a questão do mar, a parte psicológica, a parte emotiva, né, dos sentimentos, isso tudo ele é campeão mesmo. E uma Hum, coisa que eu achei bonito lá em Jerusalém, que me confirmou isso também, foi no dia que nós fomos na Basílica da Agonia. A Basílica da Agonia, quando você entra, tem um mosaico lá em cima do altar, né, bonito. E lá no no mar. mosaico retrata Cristo suando sangue sobre a pedra. E acima dele tá um anjo, que é o famoso anjo consolador. E nesse dia me apareceu São Gabriel, ele disse que ele era o anjo consolador. Então aí me confirmou, porque eu sempre vejo que ele, quando aparece, as pessoas se curam de depressão, as pessoas se sentem mais amadas, as emoções erradas saem, sabe? As coisas se encaixam. Então eu vejo muito ele trabalhando com esse tipo de coisa. Olha, O São Rafael, todas as vezes que eu vi foi nas tempestades, né? Então ele, para mim, ele é o senhor aí das tempestades, das tormentas,
a, E São de tudo que está Rafael? no ar, assim, né? Regendo as coisas que estão assim no ar, eu acho que ele tem essa função. E também a função dos viajantes, né, da proteção, justamente, porque que ele eu invoco toda vez que tem viagem, alguma coisa assim, eu vejo ele se aproxima e tudo, então ele tem essa função de proteção aos viajantes também, aos peregrinos. Porque no livro de Tobias ele é a questão da cura, né? Então se associou muito ele a essa parte de cura. É que é engraçado, né? A cura depende do que está se E curando. também Então, não tem às vezes, sim, ele, às com a vezes, saúde, São Gabriel, às vezes, Rafael? Uriel também. Então, eu não vejo assim muito fechado em cima de São Rafael essa questão da cura, não. Mesmo porque a cura pode ter várias raízes, né? Várias origens aí. Quando eu tenho assim, o hábito de vê-los em determinado lugar. Se sai um pouco daquilo, eu já me espanto um pouco, né? Falo, nossa, o que aconteceu aqui que está diferente, que ele me apareceu aqui nesse lugar e tal. O Pedro, acho tão Eu incrível tenho quando você essas disse. coisas. Quando eu vejo, dá uma coisa assim. Foi lá em Aparecida de noite, lá mais de quase 8 horas da noite nós paramos lá, que era bom parar lá de noite no caminho para São Paulo, né? Ah. Agora, eu Porque aí não tinha quase nunca, ninguém, quando então você eu me podia contou rezar do anjo da tranquilo. guarda, o Era seu eu e os filho ainda não cachorros tinha que dormiam lá nascido lá na dentro, Basílica de Aparecida cachorrada. do Norte. E tava eu, a Natália e a cachorrada toda lá, embaixo da imagem de Nossa Senhora. E aí veio aquela luz fortíssima do meu lado ali, eu tomei um susto daquilo, falei, quem é esse aqui? E ele me olhou Ah. e eu falei para tem um aqui que eu não conheço, não. Esse eu não sei quem é. Porque volta e me aparecem os anjos, eu conheço mais ou menos o pessoal, né? Mas esse aí eu não conhecia, não. Não sabia quem era. Não, não. Aí ela estava rezando concentrada, inclusive. Aí eu falei para ela assim, aí, ó, ele falou que é o anjo da guarda do menino. Aí ele falou que é um menino e que você está grávida de um menino. Ela ficou meio assim. Aí saímos Mas vem depois cá, a catando, Natália não vê, como a é aquele Natália não exame vê, de eu vi. farmácia, né? Pra ver. Ainda liguei pra minha irmã, falei, vem cá, esse negócio de exame de farmácia funciona mesmo? Que ela é médica, né? A ignorância do sujeito. Ela, não, aí compra tal, não sei o que, aí fui lá, e deu o meu positivo. Aí falei pra ela, você não pode contar isso agora, porque a gente tá em São Paulo, vai dar uma ciumeira da família lá do Rio, que tá falando de São Paulo, a família do Rio. Eu falei, e agora? Não, a gente aí foi uma confusão danada. Sei que depois que a gente contou, ainda teve uma passagem curiosa, né? Que é quando começa a fazer aqueles ultrassonografia na mulher e tal, para ver. E parece que Rapaz, em dado momento dava para ver mais ou menos se era homem ou mulher, mas para confirmar mesmo teria que ser depois e tal. E aí a médica que estava fazendo, ela estava eu lá do lado dela, eu olhando o negócio, não tem nada. A mulher olhou e falou: Olha, isso aqui pai, deve ser a menina. Eu falei: Tá errado, moço, tá errado. É menino com certeza. Aí a Natália ficou uma fera, né? Falou assim: como é que você fala um negócio desse pra mulher? Aí eu falei: Não, tá errado. Aí a mulher ainda me olhou assim: Mas por que, pai? Não serve menina? Eu falei: É claro que serve, mas aí é no o caso aí menino. não é. A mulher não entendeu muito bem, achou que eu não queria que fosse, entendeu? Não, aí se eu falasse isso, acho que ela ia ficar muito chateada comigo. Aí eu fiquei quieto, falei: Bom, deixa pra lá, a mulher não entende nada. E aí ela ainda ficou na dúvida, mas logo depois veio a certeza, né, de que era homem e Você tudo. não podia E aí dizer, a o gente anjo me começou logo desse disse, dia né? já comecei a falar, agora a gente tem que ver os nomes e tal. E acabou que ganhou o João Antônio, porque também não tinha nenhum João na família. E o Frei João Antônio, queria homenagear o Frei João Antônio, né? Porque o Frei João Antônio. Pois é. E aí foi uma escolha complicada, porque na hora que ele soube que a homenagem era para ele falou assim ele falou rindo, mas na verdade ele não estava brincando. Ele começou a O cismar Antônio que o garoto ia precisa nascer no dia que ele saber. nasceu. Aí ele começou a cismar. Aí eu falei, isso é brincadeira dele. Aí ela falou assim, mas será que Ah, ele. Ela ainda teve dúvida, será que ele tá falando brincando? Eu falei, não é brincadeira dele, que ele é muito brincalhão, muito gaiato, né? Mas ele insistia muito nessa história. ah, E aí eu me lembro claramente, assim, ah, uma quinta-feira eu fui dar aula à noite, era véspera assim, do aniversário dele. E aí eu botei o celular na mesa, tô dando aula. Aí aham, entra a mensagem assim pra mim no meu celular assim, te hum. prepara, Tiquito. Aí eu falei, prepara por quê, rapaz? Aí ele botou, aí entra outra mensagem assim, ele está chegando, é dia 19 de agosto, botou pra mim. Eu falei, ainda ri, né? Eu falei, tá de brincadeira, porque, segundo o pessoal, nasceria no início de setembro ali. E tava tudo bem, tava tranquilo, ela tava tranquila, tá tudo padrão. Eu falei assim, tá maluco que dia 19 de agosto vai nascer quase que um mês antes? Como assim?
É, e ele ligou para a Natália, nesse dia. Ainda falou com ela, falou, olha, se prepara, já fez as malas? Você já fez a mala, já está pronto. E não estava daí. Ele insistiu. E ele, te prepara, te prepara. Eu sei que aí eu voltei, estava dando aula, tinha um jogo de futebol, estava assistindo, foi até tarde. Aí quando eu desliguei a televisão, o cachorrinho que a gente tem, tá vivo até hoje, ele aí, tem 15 aninhos. Ele é um poodlezinho muito educado, né? O bicho é super inteligente. E ele começou a agir de forma estranha. Ele se levantou da caminha dele, que ficava embaixo assim, da nossa cama, a caminha de cachorro. Ele levantou e começou. Começou a querer chamar a atenção assim, delicadamente do meu lado. Aí eu falei pra ele, tá maluco, rapaz? Tá tarde, o que é isso agora? Você nunca foi de fazer isso, vai deitar. Aí ele sentava, aí ele voltava, aí ele sentava, ele voltava, ele tomava a ordem e voltava, mas ele insistia. Desistiu, foi pro lado dela. E aí ele começou a ser contundente. Ela cansada, né, com aquele Ah, barrigão. O que é que você quer? O que você quer? Eu não vou levantar. Aí ele começou a ficar mais intenso, mais intenso, mais intenso. Ela vira e fala assim, e estourou a moça. ah, Aí eu falei, cara, sabe quando você está cansado, assim, meia-noite, ela vira, estourou a bolsa. E o bichinho enlouquecido, o cachorro. Aí ele para do meu lado e fica me olhando, tipo assim, eu te avisei, estourou. né? Você é o único aqui que não entendeu. E ele parado em pé, me olhando fixamente. Tipo assim, e aí, tu não vai fazer nada? Assim, me olhando assim, você não vai fazer nada, cara. Eu sei que daqui a pouco ela fala assim, Frei, me paga, o Não Frei me disse, paga. não disse. Porque, olha a coisa, virou meia-noite, virou dia 19 Que de agosto, coisa, dia que né? ele nasceu. E, e aí ele ainda virou, ainda teve outra pérola. Ele falou assim, te prepara, porque eu nasci na madrugada. Ei, o Frei que E o fez João nasceu às 4 da matina também, olha que coisa. Aí eu falei pra ele, nasceu. não brinca mais dessas coisas não, para com Que isso. coisa, hein? E o mais cruel de tudo é que quando foi assim que ela foi pra ter o neném, assim, na madruga, eu falei, vou ligar pra ele, pô, porque ele me... eu vou acordar ele. Ele pegou de primeira, atendeu? Que tal, já nasceu? Assim, Olha abusado, só, Pedro. abusado. Aí eu falei, como é que você sabe? Estou te avisando, tem muito tempo. Acorda E aí, pelo agora. menos fez a mala? Falei, não fiz nada, tô aqui igual um maluco. Aí foi uma loucura o negócio. O quarto não tava pronto, foi uma loucura. Foi, ele, eu não sei, foi alguma coisa que ele teve ali, mas ele insistia Gente, mas muito, ele muito. E teve um dia que eu ainda falei com ele assim, mas por que essa mania falou, de Pedro, 19 de agosto, Frei? mas Pra isso foi que intuição isso? dele ou foi Pra revelação? quê? Dia 19 de agosto teve uma grande aparição de Nossa Senhora em Fátima, tá maluco? É o melhor dia que tem. Aí é Que verdade, eu falei, é coisa, hein? verdade, é o dia da aparição, é dia do aniversário dele, né? Deles agora, né? É. Então ele tinha essa fixação, vai ter que nascer. Não, você não deu o nome de João Antônio, tá me Ah, homenageando? Tem que homenagear Nossa Senhora, vai ter que aparecer no dia 19 de agosto. Não deu outra, na madrugada, dia 19 de que, agosto. que coisa! Ih, eu já fui a muito lugar, né? Mas de Santuário Mariano, eu fui a Fátima, Lourdes e Medjugorje. Foram os Ô, três que eu Pedro, já que você visitei. falou em Fátima, quais foram os É, lugares que você já peregrinou? é muito bonito. São Miguel, eu fui Monte Gargano e conheci aqui no Brasil, no Paraná, na cidade de Bandeirantes, o Ah, Santuário de eu São ainda não Miguel fui, Arcanjo, onde eu rezo lá o terço, vale eu tenho muito a muita pena, é vontade muito de ver Monte bonito. Glória, não fui. É, muito forte, E, muito forte. e Lugar de São forte de Miguel, oração. você foi Monte Pessoal é do Gargano, Paraná, por favor, vá lá visitar que vale a pena. Vale, vale. E aí eu nem é, sei saber lhe muito dizer, né? Os lugar italianos ali, vários. que vale a pena. É, tem muito, né? Porque eu acho que E de ali, como é a Santos sede do você foi, que Vaticano, né? você Então, pode falar. muito, muitos religiosos, né, que migraram para lá e tudo. Eu não Itália sei tem explicar tanto muito bem, santo não, por metro mas tem quadrado. Diz que muito. Itália é o país que tem mais santo por metro quadrado. Só de santo popular a gente tem aí Padre Pio e São Francisco, são super populares. Santa Clara, Santa Rita, todos Porque italianos. tem muito santo, né? Santa Clara, Rita. Eu tive em Santa, aliás, eu tive em Santa Rita com a minha filha que se chama Rita. E quando estava nevando, e a gente estava num carro que o cara falou: não vou poder ir para Santo Antônio, para
oh meu Deus do céu, para Assis, porque a gente vai ter que descer a montanha, atravessar um túnel e tá nevando e a gente não vai poder nevar, tem que voltar porque está muito longe e vai ser perigoso sem ter corrente no carro. Aí eu falei, mas não é possível. Eu fiz essa viagem para trazer a minha filha a Santa Rita, que o nome dela é Rita, e ir visitar São Francisco e Santa Clara, porque a minha filha, uma é Clara, outra é Rita. Então, eu levei para visitar Santa Clara e São Francisco, e a outra eu também tinha que levar, Santa Rita e São Francisco. Ah, não vai dar para ir, não vai dar para ir. Pedro, você sabe que foi uma coisa incrível. Eu rezei muito, descendo a montanha, uma nevasca horrorosa. E nós entramos no túnel. Ele falou, se ao sair do túnel estiver nevando, nós vamos voltar. Quando a gente saiu do túnel, tinha um dia de sol maravilhoso. Eu que te agradeço. Não dava nem para entender. E deu para visitar São Francisco. Eu fiquei tão feliz. Tão feliz. Vão. Esse tem que sair. Coitada da editora que está lá pacientemente esperando. Mas, Pedro, olha, eu só tenho que te agradecer por essa entrevista. Também, né? Vamos fazer outro. Você vai fazer esse livro que você vai fazer, a gente vai fazer outra entrevista, hein? É verdade. Não. Com toda certeza. Assim que acabar essa pandemia, Pedro, para a gente. Com certeza. Uma reflexão do mundo aprendeu com isso tudo, né? Já que coisas quando Deus permite. Aí congela. Ele permitiu que acontecesse, né? Obrigado. Ele permitiu que isso acontecesse. Então, vamos ver como é que as pessoas saem melhor. E não dá para a gente botar os comentários, porque fica aqui com é muita gente. Pedro, muito obrigada, querido. Você é uma luz na nossa vida e um conforto e uma alegria. Obrigado pela oportunidade. Esperançosa, né? De que as beijo, coisas têm assim, um propósito, um fim, Tchau. tem um caminho de luz que possa ser seguido. Eu acho que essa foi incrível, que está fazendo coisas sensacionais em relação a todos as pessoas que estão aqui com dificuldade financeira. Ela está criando um conceito novo de trabalhar com pessoas que não estão podendo ter o seu emprego fixo e ela vai falar grandes, soluções para esse mundo atual, essa crise econômica e como a gente pode ter esperança. A Luísa é uma mulher de luz também. Gente, muito obrigada. Até amanhã às 5, hein? 5 horas, tá? Tchau.